Pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula. E na aula de hoje, pessoal, nós vamos continuando então, né, já nos aproximando do final do tópico soluções. Mas na aula anterior nós falamos de diluição de soluções, né? E na aula de hoje eu quero mencionar aqui com vocês a parte de mistura de soluções do mesmo soluto, tá? Então, assim, pessoal, a gente sempre vem enfatizando que a interpretação da questão ou a identificação do estilo de questão faz muita diferença na hora que você vai resolver. Porque é exatamente a partir dessa identificação que a gente sabe que caminhos tomar, né? O que acontece então? Galera, ó, misturar duas soluções é algo bem diferente de diluir uma solução. Por quê? Porque, como o próprio nome já diz, eu vou misturar duas soluções, tá? É diferente de eu pegar uma solução e acrescentar só o solvente, que corresponde exatamente ao processo de diluição. Então, para de cara entender logo a diferença, veja, nós colocamos o seguinte, olha só, eu tenho aqui um primeiro recipiente, tá? Onde ele tem 50 ml de água e 30 gramas de NaCl. O que acontece? Isso é solvente e isso é soluto, ou dispersante, disperso, como você preferir chamar. Nesse outro recipiente, 100 ml de água, 20 gramas de sal. Então, de novo, eu tenho solvente e soluto. O que me faz afirmar, ou que me proporciona afirmar que esse sistema aqui, pessoal, é uma solução. Tem os dois componentes, assim também como esse daqui. E é aí que está a diferença, porque se você observar aí, se quiser até olhar novamente a videoaula, na videoaula anterior nós colocamos que eu tinha uma solução e eu acrescentava nessa solução somente solvente. Somente solvente e nada mais. Certo? Então, esse é o primeiro cuidado. Quando que eu vou pensar, interpretar e resolver uma mistura de soluções? A resposta está no nome. Eu estou misturando duas soluções, dois sistemas que individualmente são soluções. Tá certo? Novamente, nós temos que recorrer a uma equação, tá? Resolver por regra de 3 aqui não é definitivamente uma boa opção, infelizmente. O que acontece então? Essa equação aqui, pessoal, ela foi construída considerando que foram unidos dois sistemas, como está colocado aqui no desenho, para formar o sistema final. Por que eu estou avisando isso? Porque de repente, vamos supor que eu quero juntar, ao invés de duas soluções, eu quero juntar três soluções. A solução número 1, a solução número 2 e uma terceira solução. Como é que eu vou adequar essa minha equação aqui? Não tem problema, é só você acrescentar um outro termo semelhante a esse. Tá? Paulo, como assim? Repito, se aqui são duas soluções, eu quero colocar três soluções. E como é que eu vou, como eu falei, adequar a minha equação? É só você fazer isso aqui, ó. C1V1 mais C2V2 mais C3V3. E se eu quisesse colocar uma quarta solução, C4V4, e assim sucessivamente, igual a concentração final, volume final. Então, pessoal, não importa quantas soluções você for juntar, muda a equação de acordo com a quantidade de soluções que você juntou, certo? Não importa quantas você vai juntar. Outra coisa que eu falei no vídeo anterior e aqui também se aplica é o seguinte: aqui está representada a letra C de concentração. Porém, não vá pensar que isso funciona apenas para concentração comum. Funciona para concentração comum, para molaridade, para título, para qualquer tipo de concentração. Desde que, aí vai atenção, cuidado.
desde que as unidades sejam a mesma. Tipo, aqui se for grama por litro, aqui também tem que ser grama por litro, tá? Então, as unidades não podem ser diferentes. Se for diferente, você tem que dar um jeito de igualar antes de resolver o sistema. Outra coisa que eu mencionei também no vídeo passado, que eu quero relembrar, não precisa, pessoal, ficar esquentando cabeça em transformar isso aqui para litro. Porque, tipo, concentração comum é grama por litro, molaridade é mol por litro. Não tem problema trabalhar em ml, por exemplo. Porém, vale a mesma ressalva que eu disse para cá. Não pode aqui ser tipo, aqui está em ml e aqui está em litro. Aí não dá. Ou todo mundo em litro ou todo mundo em ml. Tá certo? Muito bem. Sem mais delongas, vamos para as aplicações, que é exatamente onde a gente quer chegar, né? Nos exemplos. Muito bem. A pergunta é a seguinte. Qual é a molaridade de uma solução de NaOH formada pela mistura de 60 ml de solução 5 mol por litro com 300 ml de solução 2 mol por litro, atenção, de mesma base? Então vamos com calma. Primeiro, não é obrigatório você fazer o que eu vou fazer, tá? Mas nesses casos eu gosto de representar o que é que está acontecendo. Então é o seguinte, eu estou fazendo o quê? Eu estou misturando 60 ml de uma solução 5 mol por litro. Então vamos lá, eu tenho aqui um recipiente que tem o que nesse recipiente? 60 ml a 5 mols por litro. Eu vou misturar isso, eu vou juntar com uma outra solução, tá? De 300 ml. Aqui tem 300 ml a 2 mol por litro, certo? E, obviamente, eu quero saber qual é a concentração da minha solução final. Beleza? Então, essa é a pergunta. Vamos lá, vamos por partes. Primeira coisa, vamos verificar aqui as unidades. Como eu disse, ó, tem que estar igual as unidades aqui para a gente poder resolver. Segunda coisa, eu destaquei aqui de mesma base, por quê? Porque se não for da mesma substância, pessoal, não dá para resolver por essa equação. Então seria, no caso, uma mistura de soluções com solutos diferentes. Aí é conversa para outra aula. Aqui é mistura de soluções da mesma substância. Ou seja, ambas as soluções, tanto essa como essa, são soluções de NaOH. Tá bom? Muito bem. Como é que eu vou resolver isso então? Bem, vou pegar aqui a nossa equação e vamos fazer a conta. C1, misturei duas soluções, né? Vou chamar essa aqui da solução número 1, essa aqui solução número 2, ou A e B, tanto faz. Concentração inicial não, concentração 1, volume 1, mais concentração 2, volume 2, é igual a concentração final vezes o volume final. E agora é só substituir. A primeira concentração é 5, o primeiro volume é 60, a segunda concentração é 2, o segundo volume é 300. Quero saber qual é a concentração final e aqui entra de novo em questão, né, o volume final. Dissemos também nos vídeos anteriores, no vídeo anterior mais precisamente, que quando eu faço essa junção aqui, eu sei que é o meu volume final. Se eu junto 300 ml de uma solução, né, com 60 ml da outra, é óbvio que o meu volume final vai ser de 360 ml. Então, não há o que se questionar com relação a isso. Então, aqui 360 é o valor. Então, vamos organizar aqui. 5 vezes 60 dá 300. 2 vezes 300, 600. É igual a 360, que multiplica a concentração final. Já reorganizando aqui, fica 360, que multiplica a concentração final, igual a 900.
concentração final vai ser 900 dividido por 360, o que vai me dar como resultado 2,5. E atenção aqui para uma coisa, olha lá, 2,5. Aí eu olho para as opções, tem 2,5 aqui, 2,5 aqui. Porém, qual a unidade de medida que a gente está utilizando? Mol por litro. Então, cuidado com isso aí, pessoal, porque diversas vezes o elaborador da questão vai induzir você ao erro. Então, aqui no caso, a alternativa correta, letra A. Tá bom? Uma dica que eu quero dar aqui para vocês, para essa questão aqui não se aplicaria tanto, porque o cara que elaborou, ele não deu essa mancada, né? Mas, veja só, quando você faz uma mistura, por exemplo, de duas soluções como essa daqui, eu posso afirmar que, eu vou chamar isso aqui de solução 1, solução 2, solução final, tá bom? Deixa eu te dar um macete aqui bem tranquilo, olha só. Que é o seguinte, quando você faz uma mistura de soluções do mesmo soluto, no caso aqui, misturando essas duas soluções, o que é que eu vou fazer? A concentração final vai ser um valor menor do que 5, que é a minha concentração maior, tá? E tem que ser um valor maior do que a outra, que é 2 mol por litro. Paulo, eu não saquei o que é que você está dizendo. Galera, preste atenção. Se eu estou misturando uma solução de 5 mol por litro com outra solução de 2 mol por litro, independente das quantidades, não importa. O valor final vai ser um valor intermediário entre esses dois valores, ou seja, entre o valor mínimo e o valor máximo. A mesma coisa, prestem atenção, a mesma coisa se eu juntasse 3 soluções. 3 soluções. Paulo, como assim? Eu vou dar o exemplo aqui de novo, porque assim, eu já vi, pessoal, questões e mais questões serem resolvidas unicamente por essa linha de raciocínio, tá? Então vamos pensar assim, vou dar um outro exemplo aqui. Concentração, vamos dizer que fossem 7 mol por litro, aqui 2 mol por litro e aqui 5 mol por litro. Repito, não importa o quanto que eu vou misturar dessas três. Eu sei que quando eu misturar, quando eu fizer essa mistura, a minha concentração final vai ser um valor menor do que o valor máximo, no caso aqui que é o valor máximo, menor do que 7, tá? E vai ser obrigatoriamente maior do que 2, que é o meu valor mínimo. Então aqui no caso, quando eu comecei a fazer a questão 2 e 5, eu já sabia previamente que a resposta da minha questão era um valor maior do que 2 e menor do que 5. Só que, novamente, o cara que elaborou a questão não deu essa brecha. Todos os valores estão nesse intervalo aqui, o que não nos permitiu achar a resposta logo assim, de cara, de imediato. Mas tem elaborador que dá essa mancada e isso ajuda a gente às vezes, né? Então, fica aí a dica, tá bom? Deixar aqui paradinho a folha, sem colocar minha mão, para quem quiser tirar um print aí da resposta. Tirou seu print, beleza? Vamos seguindo então. Vamos para a questão de número 2. Na questão de número 2, pessoal, o que é que acontece aqui? Ele diz assim: qual será o volume de uma solução de hidróxido de sódio, 60 gramas por litro, que deve ser misturada a 300 ml de uma solução 80 gramas por litro da mesma base, a fim de torná-la uma solução de 72 gramas por litro? Espera aí, vamos com calma de novo. Eu, particularmente, gosto de desenhar o que está acontecendo. Ele está misturando uma solução de hidróxido de sódio de 60 gramas por litro. Então, eu tenho uma solução 60 gramas por litro. Tá? Ele está misturando essa solução com uma outra solução 300 ml, né,
de uma outra solução de 80 gramas por litro. E o resultado dessa mistura, ele disse que tornou uma solução de 72 gramas por litro. E a pergunta é exatamente a seguinte: quanto dessa daqui, ou seja, qual é o volume que eu devo usar dessa solução para obter esse resultado? Vou aproveitar a deixa, obviamente, para exatamente confirmar o que eu disse anteriormente. Olha só, peguei uma de 60 com a de 80, deu 72, um valor intermediário entre os dois. Não faz sentido você misturar uma de 60 e uma de 80 e obter uma de 90 ou uma de 50. Não faz sentido isso, tá? Então fique atento a isso. Como é que vamos fazer aqui agora? Bem, seguinte, vamos pegar a equação. De novo são duas soluções. Então, concentração de 1, novamente chamando esse aqui de 1, galera. Esse aqui de 2. Volume 1 mais concentração 2 vezes o volume 2 é igual a concentração final vezes o volume final. Tá? O que acontece aqui agora? Bem, vamos substituir, né? A concentração de 1 é 60. O volume de 1 é exatamente o que a questão está perguntando, quanto que eu vou usar disso. A concentração de 2 é 80 e o volume de 2 é 300. A concentração final nós temos agora, 72. E aí de novo vem o impasse. Quem é o meu volume final? Bem, como nós já dissemos, o volume final seria, no caso, a soma dos dois. Então é V1 mais V2. Só que aqui, diferente da questão anterior, a gente não tem como encontrar V final porque não tem V1. E aí é onde entra a situação de você ter que interpretar a questão, né, a fim de não ficar preso numa situação dessa. E como é que eu vou resolver então? Pessoal, aqui então, já que a gente não tem o valor do volume final, nós vamos então substituir isso aqui, ou seja, vamos abrir aqui primeiro um parênteses, e aonde tem volume final eu vou botar V1 mais o V2 que eu tenho, que é 300. Beleza? Então, repito, o que é que eu estou fazendo aqui? Paulo, me perdi. Nós não temos como calcular o volume final porque a gente não sabe quem é V1, certo? Então, onde tem volume final, eu abri um parênteses e estou botando esse termo aqui, que é o volume final, é V1 mais V2. Sendo que aqui, no caso, eu já substituí, considerando que o V2 é 300, tá? Então, vamos resolver aqui agora. Vai ficar 60 que multiplica V1. Vai ser igual a 80. Igual não, pessoal. Mais. Igual é já. Mais 80 vezes 300 dá 24.000. Agora sim. Igual a. Atenção aqui, galera. Ó, para não fazer besteira, né? Não errar na matemática. Como tem um parênteses, isso multiplica isso. E isso multiplica isso. Ou seja, vai ficar 72, que multiplica V1, mais 72 vezes 300, 21.600. Beleza? Vamos dar uma organizada aqui nesse negócio. Vai ficar, vamos separar o V1 e os valores, né? Vai ficar 72 V1 menos 60 V1 igual a 24.000 menos 21.600. Beleza? Paulo, que troca doida foi essa? Não, pessoal, como eu disse, eu só reajustei as coisas. Eu passei o 60 para lá e o 21 para cá e já deixei tudo no local certinho. Só a troca matemática normal, tá bom? Então, 72 vezes 60 vai dar 12. Cálculo matemático básico. E 24.000 menos 21.600 vai dar igual a 2.400. E aí, V1 vai ser igual a 2.400
dividido por 12, o que vai nos trazer como resposta final 200 ml. E está aí a nossa resposta, porque é exatamente isso que ele quer saber. Portanto, letra D. Se por um acaso a questão quiser saber o volume final da solução, agora a gente poderia calcular, né? O volume final, portanto, seria o V1, que a gente achou, 200, mais o V2, que é 300, ou seja, o volume dessa solução aqui seria de 500 ml. Repito, a questão não perguntou, mas a gente faz o serviço completo, porque aí fica tudo respondido, caso essa fosse a pergunta da questão. Beleza, pessoal? Então, no mais, era isso. Eu espero que tenha ficado claro para todo mundo. Vou deixar a folha aqui paradinha, bonitinha, para quem quiser tirar o print da resposta. Agradecer pela atenção, pedir novamente a sua avaliação desse vídeo. Deixa o seu comentário do que é que você achou, do que é que a gente pode melhorar. Agradeço mais uma vez a atenção e me despeço. Até a próxima, se Deus quiser.